Olá a todos, me chamo Daphne Rafaele Dias do Nascimento Oliveira, estudante de Pedagogia da Universidade Potiguar, e venho trazer aqui para vocês um pouco da história e falar acerca da importância da educação de jovens e adultos para o nosso povo. E trazemos aqui o nosso objetivo, que é mostrar, que é conscientizar você da importância que esse segmento tem na vida de tantos brasileiros. E a história da EJA, que está presente em nosso país há muitos e muitos anos. Muitos acreditam que a EJA surgiu há 5, 10 anos atrás, mas não, a EJA é muito, muito antiga em nosso país, em nosso meio. E a educação de jovens e adultos tem o poder de transformar a realidade de muitos que não puderam ingressar na escola na idade considerada regular. Então, aqui, como nosso objetivo, queremos ressaltar a importância dessa educação, da educação para todos, desde criança até a idade adulta. Mostrar que a educação ela não tem paredes. A educação ela não é restrita à idade. Pelo contrário, a educação ela renova, ela transforma, ela traz vida. Então a educação ela não tem restrição de idade. Por isso a importância de oportunizá-la para aqueles que não tiveram acesso na idade dita, considerada regular. E trago aqui para vocês um pensamento de Paulo Freire, muito pertinente ao assunto que vamos tratar. Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe ser sujeito de sua própria história. Impressionante como a educação é primordial em nossas vidas. Então, a escola tem esse papel. O papel de colocar o aluno como sujeito de sua própria história. O professor não deve assumir o papel de detentor do saber, mas sim de mediador. De mediador respeitando sempre o conhecimento prévio, a história de vida do seu alunado. Desde a infância até a educação de jovens e adultos. Porque os nossos alunos não são tábuas rasas. Eles têm história, eles têm experiência, eles têm muito o que ensinar, sabe? Então, assim, a escola não deve ter já uma receita preparada da educação. Deve ter, sim, uma mediação, deve ser um mediador para essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, essa construção do saber dia após dia, respeitando a história do outro, respeitando. Essa é a palavra, respeito. Respeito à história de vida, respeito às mãos calejadas de cada um que chega para realizar seus sonhos. Um idoso que tem o sonho de escrever seu nome. Um jovem que só teve acesso à escola com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Que tem o desejo de ingressar no mercado de trabalho. É mostrar a ele que ele pode sim. É enaltecer o conhecimento de cada um e ajudá-los
em suas dificuldades para juntos vencer cada obstáculo, cada dificuldade. Isso é educação. Então vamos lá entrar na história da educação de jovens e adultos a partir de sua origem. A educação de adultos existe desde o período colonial. Não com esse termo, que já utilizamos, essa abreviação EJA. Mas já havia a educação de jovens e adultos. E no período colonial, os padres jesuítas chegaram ao Brasil com a missão dada pelos colonizadores portugueses de educar, de dominar a população indígena. E para isso, eles ensinaram o povo indígena, desde criança a adultos, idosos, a língua portuguesa, de Portugal. E além, da dominação dos indígenas, facilitando o domínio do colonizador, os jesuítas também foram os responsáveis por implantar a primeira escola no Brasil, fundamentada basicamente em princípios religiosos. Porque naquele tempo, o objetivo principal da educação, do povo indígena não era realmente educá-los, para que eles alçassem voos altos, para que eles se desenvolvessem. Não era esse o objetivo. O objetivo era dominá-los. Mas ali foi onde se iniciou realmente a educação dos adultos, porque ali eles foram catequizados, ali foi ensinado a eles outra língua, no caso a língua portuguesa. E aí eu selecionei esses pontos para tratar com vocês, em relação à história da EJA no nosso país, além da sua origem. Na década de 30, surge o supletivo. Porém, nesse período, não há muitas iniciativas governamentais em relação à educação de adultos. Isso decorre por causa do regime do Estado Novo, que suspendeu as eleições diretas e se preocupava mais com as individualidades construtoras, de acordo com Soares e Galvão. O supletivo, ele só foi regulamentado 41 anos mais tarde. Vejam só como é a luta pela educação. Na década de 30 surgiu o supletivo, mas ele só foi regulamentado 41 anos mais tarde, com a Lei de Diretrizes e Bases de 71, em pleno regime militar. E apesar da regulamentação dessa Lei de Diretrizes e Bases, as características e princípios do ensino supletivo só foram explicitados no parecer do Conselho Federal de Educação, quase um ano depois. Aí, na década de 60, começou a surgir movimentos mais efetivos em prol da educação de adultos, cuja principal referência é Paulo Freire. As concepções que cercavam esses movimentos partiam da questão que o analfabetismo brasileiro foi gerado por um processo histórico de constituição do nosso modelo econômico e de que o adulto é produtor de cultura e que pode e deve participar, ser crítico dessa cultura e de ampliá-la segundo seus pensamentos e seus ideais. Então aí alguns programas foram desenvolvidos a partir desses questionamentos e desses princípios e de várias concepções desenvolvidas por Paulo Freire.
Dentre eles, citamos o Movimento de Educação de Base, o MEB, dos Centros de Cultura Popular e dos Movimentos de Cultura Popular. Esses grupos, pela sua efetividade no mundo político, eles pressionavam o governo a estabelecer uma administração nacional dessas iniciativas. E em janeiro de 64, por esse empenho em estabelecer algo que valorize a educação de jovens e adultos, essa luta constante, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que tinha como proposta a disseminação de programas de alfabetização pelo país que tivesse como pressuposto as orientações de Paulo Freire. Aí, em 64, houve o golpe militar e a educação popular foi vista como ameaça à ordem. Porque quanto mais o povo tivesse conhecimento, mais ameaçador ele é. Por quê? Porque um povo que tem acesso à educação, ele é crítico, ele pensa, ele age. Então aí, em 64, a educação, o acesso à educação foi visto como uma ameaça. Então, alguns programas foram extintos e os poucos que ainda resistiram, teve seus projetos reprimidos. Então, o governo ele só manteve iniciativas assistencialistas e conservadoras de alfabetização. Aí vai ser onde surge o Mobral, em 67, que é Movimento Brasileiro, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tem realmente esse caráter assistencialista. E só a título de informação mesmo, no Mobral, a minha família é de educadores. Minha mãe é educadora, eu tenho tia, professora também, minha avó também era, minha avó materna. E a minha avó, ela ensinou o Mobral por muitos anos. E ela levou a minha mãe aos 10 anos de idade também para ensinar o Mobral. Minha avó era formada de magistério e minha mãe era uma criança que estudava. Mas ela estudava e já estava ali como professora. Então, naquele tempo não se tinha essa preocupação na formação do professor. Se você sabia alguma coisa, você podia ensinar algo, né? Não é como hoje que devemos, e eu acho sim importante, né? Creio que é importante ter a formação pedagógica, mas a título só de informação, naquele tempo era dessa forma. Minha mãe era uma criança de 10 anos que já estava ali ensinando o que sabia. Aos 10 anos, no Mobral. Aí, o Mobral era dessa forma, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização, ele tinha mais um caráter assistencialista e ali só podia ser ensinado o que o governo permitisse. Nesse programa, as comissões municipais executavam as atividades de alfabetização. Contudo, o material distribuído, o material didático, a orientação e supervisão pedagógica era centralizado no governo. E, assim, apesar de assumido desde 60 ao início, só no início de 70 que o Mobral é implantado e sua atuação foi dividida, inicialmente em 2 programas. O Programa de Alfabetização e o Programa de Educação Integrada, o PEI, que possuía como princípio o curso primário. O PEI era a garantia de possibilidade da continuidade dos estudos para os recém-alfabetizados,
e para os analfabetos funcionais. É isso aí. Com a abertura política na década de 80 e o aumento, né, de movimentos sociais, os grupos que ainda resistiam com a educação crítica ampliaram-se para a pós-alfabetização e começaram a construir canais de troca. Alguns estados e municípios, eles começaram a ganhar mais autonomia. E aí, reestruturaram, reorganizaram, reconfiguraram o Mobral. Contudo, o programa ele já estava desacreditado no meio político e educacional. Então, o Mobral, ele tem mais eficiência, vamos dizer assim, em 70, mas em 85 ele já estava extinto. E quem ocupou o seu lugar foi a Fundação Educar, que não executava diretamente o programa, mas firmava parcerias de financiamento e orientação técnica com governos, organizações não governamentais, empresas. Não tenho como trazer algo muito aprofundado sobre essa questão para vocês, porque a Fundação Educar foi extinta em 90, então ela surgiu em 85, 5 anos depois ela foi extinta. Aí, daí em diante, o governo ficou mais ausente da questão da educação. E as iniciativas que resistiram em manter a educação de jovens e adultos se mantiveram restritas a alguns estados, municípios e a ação de organizações da sociedade. Mas aí, apesar da ausência do governo na educação, no início de 90, 2 anos antes, na elaboração da Constituição de 88, a educação de adultos foi garantida como um direito. Porém, o governo se desobrigou a garantir essa modalidade de ensino. Então, nesse contexto, os estados e municípios, para garantir esse direito, ampliaram seus programas de educação de adultos, aí surgindo os MOVAs, Movimentos de Alfabetização. Mas é na lei, isso na Constituição de 88. Aí eu trago para vocês o artigo 208, que diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, a Constituição Federal de 88 já vinha assegurando a educação de jovens e adultos. Isso em 88, na Constituição. Só que é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB 9.394 de 1996, que a educação de jovens e adultos irá se constituir como modalidade de educação básica, sendo concebida como forma diferenciada do ensino regular e assumindo concepções e práticas construídas a partir das décadas de 50, que viam jovem e adulto como sujeitos da própria aprendizagem. Que eu trago aqui, para vocês. A educação de jovens e adultos como modalidade de educação básica.
Aí eu trouxe para vocês um pouco da história da EJA, né, que recapitulando, vem desde a colonização do povo indígena pelos colonizadores portugueses com a chegada dos padres jesuítas que vieram catequizar os índios, ensiná-los a língua portuguesa, mas ali com o intuito de dominá-los. Aí vieram os movimentos educacionais. Depois de muitos anos, né, vieram na década de 30 o supletivo, depois o Mobral, os Movas, os movimentos, né, em prol da alfabetização de jovens e adultos. O Mobral, que veio numa época muito conturbada do nosso país, que foi o período, né, do regime militar, que restringiu muito o acesso à educação efetivamente, até chegarmos, todo um histórico até chegarmos no que conhecemos hoje por EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas qual a importância da EJA? Eu elenquei esses 3 pontos, que foi oportunidade, respeito e inclusão social. A EJA é das pessoas, independentemente da idade, a oportunidade de desenvolver suas habilidades, seus sonhos, seu potencial. É tornar mais próximo da realidade, da sociedade, os valores de igualdade, de liberdade, de respeito. Porque a EJA, para muitos daqueles que não tiveram acesso na idade irregular, a EJA traz para si uma esperança de realização de um sonho. Tem idosos que entram na escola da educação de jovens e adultos com o sonho de escrever seu nome. Outros jovens que não tiveram condições de ingressar na escola na idade irregular porque tiveram que ajudar seus pais a trabalhar para sustento da sua família, para cuidar dos seus irmãos. A EJA traz para ele também uma oportunidade de ingressar no mundo do trabalho, de realizar os seus sonhos. A EJA é muito mais do que ensinar. É uma troca de experiências, como já falamos aqui. É mostrar a cada um desses que estão ingressando, que estão tendo acesso à educação de jovens e adultos, que o amanhã pode ser melhor através da educação. Porque, como diz também Paulo Freire, se a educação não muda o mundo, se com a educação não mudarmos o mundo, tampouco sem ela. Então, a educação tem esse poder de transformar, sim. Transformar realidades, transformar vidas, transformar histórias, transformar o universo, o mundo ao qual estamos inseridos. Então, ainda tratando da importância da EJA, para este público que volta a estudar, ao regressar à escola, os jovens e os adultos, eles vêm com a necessidade de vencer as barreiras do preconceito, tendo em vista o desafio de aprender.
Eles mesmos, às vezes, chegam na escola já com aquela barreira. Não, eu não vou conseguir, não, eu não posso. Então tá aí também o papel do professor de incentivá-los, de motivá-los, dizer, não, ei, a idade não é uma barreira para você vencer. Você é capaz. A volta à escola é baseada na expectativa de alcançar maiores realizações pessoais e também profissionais, como elevar o grau de escolaridade, dominar o saber para a ascensão social, ser inserido no mercado de trabalho, autoestima, autoestima também. Muitos jovens e adultos chegam à escola com conhecimentos, crenças, valores, valores incorporados, valores conquistados no decorrer de sua vida. E expressam também certa resistência a mudanças. Então, temos que também aí respeitar o tempo de cada um. Porque o tempo do ensino-aprendizagem de um não é o do outro. Então, temos que respeitar e saber lidar com as diferenças de cada um no meio educacional. Então, a escola deve proporcionar a esses jovens e adultos, neste segmento, nesta modalidade de ensino, a possibilidade de analisar, criticar, enfrentar as questões postas em seu contexto, contribuindo para a sua formação e estimulando o seu pensamento, o seu raciocínio, fazer com que eles adquiram o pensamento crítico do mundo ao qual está inserido. Né? Porque educar é isso. Educar é fazer pensar. E fazer pensar no contexto de cada um. Porque tem alguns que vêm de um trabalho árduo, de plantações. Outros vêm de uma situação difícil, que passou já dificuldade na vida. Então devemos fazê-los pensar, levando em consideração o meio ao qual vivem, ou das situações e situações que já passaram no decorrer de sua vida, porque a sua historicidade, a sua história de vida é importante e deve ser considerada relevante, sim, no meio acadêmico. E a educação aí, como Paulo Freire bem nos exorta, a esperança na libertação não significa já a libertação. É preciso lutar por ela, dentro de condições historicamente favoráveis. Se elas não existem, temos de pelejar esperançosamente para criá-las. E é isso que ocorre na EJA até hoje. Peleja. Peleja com esperança, é a luta com a esperança de dias melhores, de que esse segmento seja mais respeitado, seja visto com um olhar de esperança e de libertação para tantos que têm a necessidade de estudar, de ingressar nas salas de aula. E antes de continuarmos, quero trazer para vocês um pouco sobre o pensamento de Paulo Freire. Aqui, ó, o legado dele. É um vídeo bem rapidinho. Paulo Freire é o nosso educador mais conhecido internacionalmente.
a sua contribuição para a educação brasileira, ela é extensa e ela continua sendo visitada, estudada. O trabalho que ele desenvolveu em Angicos, do Rio Grande do Norte, foi um trabalho de alfabetização de adultos, e nesse trabalho ele conseguiu, então, sistematizar o que seria alguns passos para o trabalho em que adultos e idosos que não tinham então o domínio da leitura e da escrita pudessem então adquirir. Na concepção de Paulo Freire, o sujeito ocupa centralidade no processo de educação. O que significa isso para quem é professor? É conhecer o seu aluno, o seu estudante que está à frente, levar em conta as necessidades que ele tem de conhecimento. Então, o segundo passo, trabalhar em conjunto com ele, não para ele. Então, a educação de jovens e adultos é a educação com os sujeitos, e não a educação simplesmente para os sujeitos, considerando eles ativos e não objetos desse processo. Quando a gente fala do método, a gente fica pensando assim, que tem uma coisa prontinha e que já todos os anos a gente pode fazer. E isso, de uma certa forma, não é o que acontece. Esse é um processo construído, então ele é muito desafiante. Ele propõe desafio para a gente todos os dias, a todos os momentos. Como que nós fazemos na prática? Na prática, primeiro, nós ouvimos muito os nossos alunos, quais são as suas expectativas, quais são os seus desejos, aliados àquilo que eles querem muito, que é aprender a ler e escrever. Quando eu chego aqui pra gente, eu falo assim, o que vocês querem? Eu quero aprender a ler e escrever, eu quero melhorar na leitura, eu quero melhorar na escrita. Então, isso a gente sabe e é um direito deles. Vamos imaginar uma comunidade onde a moradia é um problema concreto que eles estão vivendo, né? Muitas vezes naquela conversa a palavra tijolo se destaca como uma palavra importante. Conversar sobre a palavra de tijolo, né, leva a pensar de todo esse contexto social em que vive. Ela traz o que de concreto faz a relação entre a linguagem, o que é a linguagem, e a vida que eles estão tendo. É diferente de pegar uma palavra desconhecida e fora do contexto social para eles, que não traria motivação para a aprendizagem, então, da leitura e da escrita. Nós não trabalhamos de forma infantilizada, né? Não vamos pensar que o fato de eles não saberem ler e escrever, que nós vamos trazer aquilo que se faz com as crianças para esse público. Então, nós procuramos trabalhar temáticas que têm a ver com eles, às vezes trabalho, seja saúde, seja mesmo lazer. São sujeitos de saberes, né? Não são sujeitos como às vezes muitas pessoas pensam, ao fato de não ter estudado, então seria, entre aspas, ignorantes, seriam pessoas que não dariam conta de fazer leituras do mundo. O contrário, se elas continuam vivas, criaram famílias, constroem o país, elas têm um conhecimento que não necessariamente corresponde ao saber escolar, que é o que a escola trabalha. Ele é o nosso patrono, alguém que nos faz pensar e fazer uma educação a favor das pessoas menos favorecidas. Então esse é um aspecto importante, levando em conta a cultura, o conhecimento dessas pessoas, sem nenhum tipo de preconceito. Então a gente tem que ter isso muito claro, ter essa opção, esse direito, a educação como um direito do cidadão. Tá? Isso é fundamental e é o lema, é um legado Paulo Freire que a gente não pode esquecer. Então, como podemos ver nesse vídeo, eu não podia deixar de trazê-lo para vocês. Eu não podia deixar de trazer ele para vocês, porque os ensinamentos de Paulo Freire são muito pertinentes, ele é a inspiração para a educação de jovens e adultos, porque ele trata, olha, aqui no nosso país, pensar em educação de jovens e adultos é pensar nele, é pensar em Paulo Freire.
porque para ele o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, principalmente em relação às parcelas da população mais desfavorecidas. A educação de Paulo Freire, ela está voltada para a conscientização de vencer primeiro o analfabetismo político, para concomitantemente ler o seu mundo a partir da sua experiência de cultura, de história, perceber-se como oprimido e libertar-se dessa condição é a premissa de Paulo Freire. Não é dizer assim, não, eu realmente passei por muitas dificuldades, é assumir isso, assim, não, eu não pude ingressar na escola na idade irregular. Eu fui vítima de uma sociedade preconceituosa, eu tive que trabalhar cedo, não tive acesso à escola porque a escola ficava muito longe da minha casa, eu não tinha como chegar lá. Mas é ver isso não se colocando como uma vítima, mas dizer, realmente eu não pude, mas agora eu tenho acesso, agora eu posso, eu vou lá, vou lutar, eu vou conseguir. Eu hoje sou um oprimido, mas amanhã eu vou estar liberto através do acesso à educação. E Paulo Freire, ele fala o seguinte: quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. Então, Freire nos mostra que é importantíssimo na educação a prática da liberdade. Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo, mais se sentirão desafiados. E assim haverá um retorno positivo. Ao contrário de uma educação domesticadora, que apenas insere, joga, deposita conteúdos nos adultos. Para Freire, como ele afirma, não há saber mais ou menos. Há saberes diferentes. E cada um desses saberes é importante nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de valorização do aluno e da sua história de vida. Defensor do saber popular e da conscientização, da sensibilização para a participação, Freire inspirou muitos e muitos movimentos sociais e ele inspira até hoje, porque ele deixou um legado. Ele deixa um legado. E ele inspirou muitos movimentos que lutaram em busca da equidade social. E as premissas dele motivam até hoje ações da sociedade civil em prol da efetividade da cidadania. Aí também falamos acerca do papel do professor
na educação de jovens e adultos. E Paulo Freire, em suas obras, ele visa a libertação. Por quê? Porque ele traz a educação como algo libertador. Libertador de paradigmas, libertador de preconceitos, liberdade de mentes aprisionadas pelo medo, de que a educação ela traz o conhecimento, ela traz transformação. Então, Paulo Freire, em suas obras visando a libertação, dá um significado à relação entre o professor e o aluno. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de jovens e adultos demanda, entre educadores e educando, uma relação de autêntico diálogo. Freire afirmou isso. Porque, como já falamos aqui, repetimos e torno a repetir, a educação, o processo de alfabetização de jovens e adultos, ela necessita de uma troca. Não é só expor o conhecimento, é a troca, é uma relação entre o professor e aluno e entre os alunos. Troca de experiências de vida. Troca de saberes adquiridos dia após dia, ano após ano, no decorrer da vida. Então, o papel do professor é incentivar a curiosidade, é questionar a realidade, é problematizar, é transformar esses obstáculos que os alunos já veem com ele na sua mente em reflexão para entender o processo de ensino-aprendizagem, processo de educação. E nesse sentido, trago aqui para vocês uma afirmação de Fonseca, que ele diz assim, que é de fundamental importância para os professores. Conheçam os saberes e as habilidades que os alunos desenvolvem em função do seu trabalho no dia a dia e no seu cotidiano. Assim, cada vez mais, os professores da EJA têm de lidar com várias situações. A especificidade socioeconômica do seu aluno abaixa a autoestima decorrente das trajetórias de desumanização, a questão geracional, a diversidade cultural, a diversidade étnico-racial, as diferentes perspectivas dos alunos em relação à escola, as questões e os dilemas políticos da configuração do campo da EJA como espaço e direito do jovem e adulto, principalmente os trabalhadores. Então, a relação professor-aluno é fundamental para este processo. Como relata Freire, processo de conscientização de que eu sou oprimido, para que venha a haver a libertação e assim o processo de conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem ser efetivo. Porque tudo o que o professor faz na sala de aula influencia o desenvolvimento da apropriação de conhecimento do alunado. A maioria dos alunos da EJA vem de um longo e cansativo dia de trabalho. E isso também deve ser considerado
quando for expor, quando for fazer a troca de conhecimento com o aluno. Não deve ser uma aula simplesmente expositiva, simplesmente jogar vários conteúdos e tornar aquilo cansativo, porque o aluno normalmente já chega ali cansado de um dia de trabalho. E aquela aula deve ser incentivadora, deve ser acolhedora para que este aluno que já está cansado do dia de trabalho possa se sentir motivado a continuar. Então, o professor necessita se tornar responsável por aquilo efetivamente, se dedicar, ter criatividade para que esses alunos se sintam incentivados e motivados a permanecer na escola. Então, aí, mais uma vez, a gente vê que o papel do professor é de mediar e incentivar cada aluno e manter o bom relacionamento, mostrar que está preocupado com cada um, com o desenvolvimento de cada um. Ter um compromisso, uma relação interpessoal. Criatividade, solidariedade e confiança são essenciais nessa relação entre o professor e o aluno da EJA. Porque a autoestima, principalmente nesse segmento, a autoestima influencia efetivamente na capacidade de todos em aprender e ensinar. Porque ali todos têm algo a aprender, todos têm algo a ensinar. E, acima de tudo, não podemos tratar o aluno da EJA como uma criança, porque eles não são crianças, eles são adultos, são jovens, que estão ali para aprender junto conosco. Temos que entender que a forma de ensinar é diferente de ensinar as crianças. O conteúdo pode ser até o mesmo, mas a forma de passar é diferente. Então, jamais devemos infantilizar os alunos. Porque aí também eles vão se sentir mais desmotivados a prosseguir. Então, olha, eu bato na tecla mais uma vez e vou continuar batendo nesta tecla. Os jovens e adultos devem ser respeitados. Essa educação é tão quão importante a educação do ensino regular, porque ela oportuniza essas pessoas que não tiveram como ingressar quando eram crianças e prosseguir, ou então por algum motivo tiveram que se evadir da escola. Oportuniza a libertação, a realização dos seus sonhos. Então devemos sim respeitar a educação de jovens e adultos. Respeitar e considerá-la importante como ela é. Então entendemos que a educação de jovens e adultos é um direito. É um direito de todo cidadão. Como ler livros, escrever, entender cartazes, saber manusear um celular. São coisas básicas que essa educação de jovens e adultos oportuniza àqueles que não tiveram acesso antes também. Ter o acesso ao seu banco. E a educação, ela se enriquece através das suas experiências de vida. Então é isso. Espero que através desse conteúdo que
que passei aqui, que tentei passar da melhor maneira para vocês. Enriqueça a mente, faça um calorzinho aí no coração de quão importante é a educação. A educação é muito importante. Então, para finalizar essa nossa conversa, quero trazer mais uma citação de Paulo Freire, que diz assim: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, a educação de jovens e adultos é isso, gente. É essa troca. Nós educamos uns aos outros através da troca de experiências, da troca de saberes. E essa soma faz com que a educação exerça o seu papel fundamental, que é libertar. Tchau, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma ótima noite. Até mais. E entendam que a EJA é de fundamental importância para muitos brasileiros. Então, se você ainda não respeitava, comecem a respeitar e a refletir, porque a educação transforma por completo a vida de cada um de nós.